Atenção! O programa Rasta News não é recomendado para menores de 16 anos. Contém linguagem obscena, palavras de baixo calão, piadas ruins e humor nordestino. Tire as crianças da sala. Boa noite, embaixadores. Boa noite, rastas e rastas. Sejam bem-vindos ao Rasta News, o seu jornal semanal isento de notícias. Exagero, ato desnecessário, pura lacração ou apenas um show de entretenimento na sua televisão? No Rasta News de hoje, falaremos sobre a treta que tomou conta dos noticiários e que talvez seja uma picuinha de proporções globais, nunca antes vista e transmitida ao vivo para bilhões de cidadãos. No Rasta News de hoje, Trump versus Zelensky. Eita, meu irmão, que treta, que treta! Confesse, você gostou, né, seu Carlos? Você mesmo, você, seu cretino. Eu tô ligado, o negócio esquentou, pegou fogo. Dia 28 de fevereiro foi o dia de alegrar todo o espírito de porco durante o encontro mais esperado do ano. Estamos falando do encontro entre o presidente recém-empossado, Donald Trump, e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, homem de veia artística, ex-ator, e primo do nosso sambista, Zequete. A pauta dessa reunião era algo que gerava controvérsia, receio e esperança. Após quase 3 anos de guerra, será que Zelensky e Trump chegariam a um acordo que traria o tão esperado cessar-fogo na guerra da Ucrânia? A coisa começou aparentemente bem, né? O Zelensky foi recebido ali na porta pelo Trump, privilégio que nem o presidente da França, o Macron, havia obtido recentemente. Apesar das críticas, o presidente ucraniano chegou em grande estilo, com a sua jaquetinha ali da Insider, impermeável, indestrutível e à prova de balas. Parecia que tudo iria correr razoavelmente bem. Aperto de mão, entraram na Casa Branca e logo mais estavam lá para sorrir para fotos no Salão Oval. Junto deles estavam mais algumas figuras influentes do governo Trump e o vice-presidente da América, J.D. Vance. Para quem não sabe, o salão onde sempre tem aqueles encontros diplomáticos mais celebrados, com a presença da mídia, clima de amizade, sorrisos para as fotos e respostas simpáticas. Porém, desta vez, pela primeira vez na história deste país, a coisa terminou da pior forma possível, né? Tudo ia ok, até que a conversa desandou, quando o vice J.D. Vance resolveu dar uma palestra e fazer um discurso político dizendo que a solução de tudo viria através da diplomacia, que a administração Trump iria conseguir resolver todos os problemas com Putin e que iria acabar com a guerra. Coisas que o ex-presidente e adversário do Trump, João Biden, jamais seria capaz de alcançar. Eis que no meio dessa simples representação de politicagem e conversa fiada, Zelensky teve um surto de e resolveu lançar uma pequena provocação. Levantou o dedinho acima e disse: "Posso fazer uma pergunta?" E fez. A pergunta era justa, certamente necessária, mas muito complicada de ser feita logo ali. Disse o Zelensky: "Você está aí falando sobre fazermos diplomacia com o Putin, mas nós tentamos de todas as formas, negociamos, fizemos acordos, mas foi impossível controlar o cara. Que diplomacia é essa que você se refere?" J.D. Vance foi claramente pego no contrapé, sendo contrariado por Zelensky no meio da sua propaganda e não gostou da conversa. Era óbvio que a pergunta sugeria que talvez o J.D. Vance não tenha total conhecimento de todos os fatos e muito menos pode ter tanta certeza de tudo o que dizia. J.D. Vance respondeu à provocação, mas deixou claro que Zelensky havia cruzado uma linha. Ele disse: "Com respeito, eu acho desrespeitoso você vir ao Salão Oval e tentar litigar isso na frente da mídia americana." Olha, eu vi muita gente por aí dizendo que o Trump e o Vance planejaram essa treta. E eu ouvi outros dizerem que o Zelensky cavou essa treta, sabendo que o Trump e o Vance iam cair, e saindo ele como o humilhado e os outros dois como os bully. Mas claramente o J.D. Vance confessou o que o havia incomodado, e o incômodo era ter que responder uma pergunta difícil na frente da mídia. Em seguida, Zelensky contestou o vice americano, perguntando: "Você já esteve na Ucrânia para ver o tipo de problema que nós temos?" Mais uma vez, o Zelensky colocou aí em xeque as certezas e o conhecimento do J.D. Vance.
Vence confessou não teria ido à Ucrânia, disse que tinha acesso às informações, ele disse que viu o vídeo, né? Tipo, não, mas eu não tive lá não, mas eu vi o vídeo. Disse que tinha acesso às informações e partiu para o contra-ataque. Daí disse: Você discorda do fato de que você tem problemas para alistar soldados? Zelensky admitiu que tem muitos problemas, mas resolveu fazer mais um comentário. Durante uma guerra, todos têm problemas. Até vocês. Ou seja, lembrou à imprensa americana das dificuldades no Afeganistão e no Iraque e completou dizendo: Vocês têm um belo oceano separando e não sentem agora, mas vocês vão sentir no futuro. Aí, meu irmão, parece quando a minha ex número 3 começava a agir de maneira irracional, eu percebia que tipo tinha um certo padrão ali, eu perguntava: tá chegando aqueles dias? Aí ele se cagou, meu irmão. A verdade é a seguinte: tudo que o Trump vende sobre si mesmo é que ele é o mais forte, o mais capaz de conhecer a extensão de todos os problemas dos Estados Unidos e o mais capaz de resolver todos os problemas. O maluco tá naquela fase da vida que ele se refere a si mesmo em terceira pessoa, né? Tipo, ele não fala mais eu vou fazer coisa, tipo, Trump is gonna make it. é só ver o Twitter do Donald Trump que você vê que ele só escreve sobre si mesmo com todas as letras em maiúscula. O cara se vende como super-homem e com 2 falas, o Zelensky botou em xeque tudo que o Trump e o seu time vendem sobre si mesmo. Na primeira, contestou a convicção e a capacidade da administração Trump de criar um acordo de paz que funcione no longo prazo. Na segunda, disse que o povo americano irá sentir as consequências da guerra se seguir o caminho proposto pela administração Trump. Ou seja, sugeriu que o Trump poderia estar fazendo algo errado, algo que o Trump não poderia tolerar que fosse dito. Diante de tal situação, Trump decidiu intervir na confusão entre Zelensky e J.D. Vance. Nananina não, você não sabe o que vamos sentir. Não me venha você me dizer você o que vamos sentir você nos Estados Unidos e você. Porra, meu irmão. Claramente, o Zelensky deixou o Trump e o Vance na pegada "na minha casa não, você não ouse falar isso na frente dos meus filhos". A galera ficou ali na vibe do Capitão Nascimento, né? Quem manda nessa porra aqui sou eu e você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa. Para desconversar, o presidente Donald Trump corrigiu a fala do Zelensky, botando na mesa sua autoconfiança tradicional. Nós vamos nos sentir muito bem, nós vamos nos sentir muito bem e muito fortes. Tipo, a resposta do cara. Eu gosto que o Trump ele tem um dicionário de 50 palavras só. Ele usa umas 50 palavras só. Good, great, everybody knows. É isso. Porra, Zelensky. É coisa de garoto aí, né? Sério. Obviamente, a questão não é que o Zelensky tenha falado alguma mentira. Mas falou na frente das câmeras assim... Eita, faltou passar uma temporada no Rio ali para o curso de malandro, né? Pô, ele deveria se lembrar que todo político é só ladainha na TV, né? Que o eleitor só gosta de ouvir conversa fiada. We're gonna make America great again, tá ligado? Nós vamos acabar com as guerras. O pobre vai voltar a comer picanha. Todo mundo já ouviu uma dessa, meu irmão. Só que como isso será feito, ninguém sabe. Então, claramente, é melhor nem perguntar. Nenhum político tem a capacidade de ceder e confessar que não está sempre certo em tudo o que diz. É por isso que a diplomacia de verdade se faz depois, num quarto fechado, sem a imprensa. Daí você chega numa resolução que pode contradizer tudo que você havia dito e inventa alguma explicação para dizer que nada mudou e que, na verdade, era isso que você queria dizer o tempo inteiro. O Zelensky tentou fazer o trompete se explicar antes da boa conversa. De qualquer maneira, a partir desse momento, o Trump e J.D. Vance passaram a bulinar o Zelensky loucamente. Falaram que estava em má situação, que ia causar uma terceira guerra mundial, que não tinha capacidade nenhuma, e perguntaram se ele já tinha agradecido a todo o apoio dos Estados Unidos. Isso é tipo quando você já se desculpou por algo e a pessoa te cobra um pedido de desculpa de novo, né? Se você responder dizendo que já pediu desculpa antes, vai parecer que nunca foi sincero. Zelensky disse que já havia agradecido muitas vezes, mas no show da mídia ficou como se ele fosse um ingrato, né? E a porradaria continuou. O trompete disse que o João Bidê era um estúpido por ter enviado dinheiro. Bom, que o João Bidê é estúpido é verdade, né? E também falou que enquanto Obama havia enviado lençóis em 2014, ele havia enviado bazucas para a Ucrânia. Isso também é verdade. Para fechar, J.D. Vance interferiu e disse: aceite que temos desacordos e vamos litigar esses desacordos ao invés de discutir na frente da mídia americana. Mais uma vez, claramente, a cagada havia sido ter aquela conversa na frente das câmeras, né? Porém, a confusão não começou logo ali. Nas últimas semanas, o trompete tem trabalhado para fechar um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia. No momento, todos os cenários incluem que a Ucrânia aceite a perda da região da Crimeia e do Donbas. Obviamente, a Ucrânia deseja que a Rússia devolva essas regiões, mas o dilema no momento é assinar um acordo do jeito que está,
ou tentar recuperar a região arriscando mais vidas e sob o risco de perder mais territórios. O acordo que Trump tem buscado também inclui uma cláusula em que a Ucrânia passaria a dividir a exploração e a exportação de diversos insumos minerais com os Estados Unidos. Trump não promete nenhuma defesa à Ucrânia no futuro, mas essa divisão de recursos naturais ucranianos colocaria os Estados Unidos com interesses ainda maiores na Ucrânia, o que poderia significar ajuda na defesa ucraniana de fato, caso houvesse novos ataques. Assim como Trump não pode assumir publicamente que não tem o controle de tudo, Zelensky também não pode assumir para o seu povo a possibilidade de ceder uma parte do território ucraniano para a Rússia e ter que dividir seus recursos com os Estados Unidos até que tudo já esteja resolvido e assinado. Depois de assinado, aí sim o cara se explica, né? Se não bastasse o acordo ser bastante complicado, muito complicado mesmo, há também outros fatores que trouxeram muita tensão antes da reunião. Primeiro, o Zelensky é um cara mais achegado aos progressistas e democratas, o que é uma coisa válida. O problema é que ele deu mais uns tropeços no frango. Em setembro do ano passado, Zelensky foi visitar uma fábrica de munição na Pensilvânia, junto do governador do Partido Democrata, Josh Shapiro, em pleno período de campanha presidencial nos Estados Unidos. Eu não estou nem dizendo que tenha sido, viu? Mas foi interpretado pela equipe do Trompete como uma participação na campanha presidencial americana em favor da Caralha Harris, né, meu irmão? Que era a candidata do amor. Para completar, ainda em setembro, antes do Trump ser eleito, Zelensky deu uma entrevista para o The New Yorker e disse que o J.D. Vance era muito radical e disse que ele deveria estudar a história da Segunda Guerra Mundial para entender o que está acontecendo. Meu irmão, mandou estudar, cara. Ah, porra, aí não, né? Soltou o menino Charlinho, né, velho? Ó, é o seguinte, ó. Mandou estudar, perdeu o debate, tá certo? Mandar estudar é coisa de comentarista de YouTube. A moda no YouTube é assistir um vídeo, não entender. Daí, já que você não tentou entender o que o cara disse, você imagina e completa o que o cara disse com o que você quer imaginar que ele disse, pra achar que ele é um cuzão e aí daí solta um Vai estudar! Mas se o Zelensky tropeçou em parte no próprio frango, por outro lado, a galera do Trompete, desde antes das eleições, vinha falando umas coisas sobre a guerra que certamente o deixaram um pouco preocupado, dando indiretas de que poderiam deixar de apoiar a Ucrânia, insinuando que a Ucrânia era responsável pela guerra e elogiando o Putin. Mas a coisa piorou nas últimas, quando o Trump passou a criticar o Zelensky de forma pesada, principalmente numa publicação do X, que deu muito o que falar. Vocês viram o Zelensky na Casa Branca? Só se fala em Zelensky. Putin não vai deixar parar. Vamos à análise. Trump disse: Pense nisso, um comediante moderadamente bem-sucedido, Volodymyr Zelensky, convenceu os Estados Unidos a gastarem 350 bilhões de dólares para entrar numa guerra que não poderia ser vencida, que não deveria ter começado, mas uma guerra que sem os Estados Unidos e o Trump, ele jamais será capaz de resolver. Aí rolou uma conversa fiada, né, meu irmão? Pô, Trompete. Carnaval na Bahia é imprudente? Sim. Posso perder a carteira? Sim. O telefone? A dignidade? O rabo? Sim. Mas daí tá certo me sarrar e me enrabar só porque eu vacilei? Justificou a cervejinha aí, né? Não me amarrei. Zelensky pode ter se arriscado ao se aproximar da OTAN. Mas não apenas a Ucrânia é vítima dessa invasão, mas também não podemos esquecer que o Putin invadiu a Crimeia ali em 2014, quase 10 anos antes dessa guerra. E não tinha nem Zelensky nessa época. Ele ainda estava lá fazendo comédia, né, meu irmão? E dizer que a Ucrânia convenceu os Estados Unidos a gastarem 350 bilhões de dólares também é algo desproporcional, né? Isso é o mesmo que dizer que foi os Estados Unidos que convenceram a Ucrânia a entrar nessa guerra. E a gente continua ignorando o fato de que, no final das contas, quem começou a guerra mesmo foi a Rússia. Aí o Trump continua. Os Estados Unidos gastaram 200 bilhões de dólares a mais do que a Europa. E o dinheiro europeu está garantido, enquanto os Estados Unidos não receberão nada de volta. Por que o dorminhoco Joe Biden não existiu gastos equalizados, já que essa guerra é bem mais importante para a Europa do que para nós? Nós temos um belo oceano entre nós. Verdade, o Biden é dorminhoco, mas esses 200 bilhões que os Estados Unidos investiram em relação à Europa é um número tirado meio que do rabo dele, né, velho? Os Estados Unidos gastam bem mais do que qualquer outro país individualmente, é verdade. Mas também é um país maior do que toda a Europa, né? Me ajuda aí, né, Trump? Depois os Estados Unidos é uns 50 países da Europa, né? Além disso, Zelensky admite que metade do dinheiro que nós enviamos desapareceu. Mas desapareceu onde? O Zelensky quis dizer que nem todo o dinheiro é recebido, até porque, quando os governos tiram verbas para apoiar a Ucrânia, muitas vezes esse dinheiro não é enviado para lá, mas é gasto internamente na própria indústria armamentista e depois as armas são enviadas para lá. E continua. Ele se recusa a ter eleições, sua popularidade está baixa e a única coisa que ele sabia fazer era manipular o Biden feito um trouxa. Um ditador sem eleições é melhor que o Zelensky comece a se mexer ou ele terminará sem ter um país.
aí você só pode estar loucas, né, meu irmão? Não haver eleição durante guerra é algo normal, né? O Churchill, pra galera que mama o conversadorismo inglês, ficou convocando eleição durante a Segunda Guerra Mundial, hein? Para ter eleição precisa haver alguma ordem e tempo para organizar e mais tempo para mudar a administração, né? Teve regiões do país que foram tomadas, né? Uma galera no campo de batalha, milhões de ucranianos refugiados. Não é essa logística simples para se fazer uma eleição num país invadido, né? Já a informação de que a popularidade do Zelensky está baixa também é bastante controversa. É o diz que me diz e aí dizem de tudo, né, meu irmão? Para fechar a postagem, Trump ainda chamou o Zelensky de ditador, né, meu irmão? Aí tu imagina a vibe que o Zelensky chegou para aquela conversa, né? Você vai foder esses filhos de rapariga. Eu tô começando a acreditar que ele cavou essa falta aí. O Trump acha que ele poderia ter evitado que essa guerra começasse. Mentira? Verdade? Talvez. Não é impossível. Mas também não tem nada garantido, né? Ele diz que sim, Zelensky diz que não. A única certeza que temos é que onde há guerra, há político. E onde há político, muito provavelmente haverá sempre um tantinho assim de bigodagem. E falando em bigodagem, vamos ao troféu bigodagem. E o troféu bigodagem de hoje vai para ele, que em 1938 assinou um acordo de paz, mas acabou tropeçando em bigodes. É ele mesmo, Neville Chamberlain. Neville Chamberlain, menino de família fina, foi criado e educado nas melhores escolas. Na vida adulta, ele teve uma carreira empresarial, se destacando pela sua capacidade de gestão. Ou seja, ele era da turma do João Palmoledo, né? Até que aos 42 anos entrou na política. Foi ministro da Saúde, ou seja, era tipo José Serra, né? Também foi chanceler do Tesouro, até chegar ao cargo de primeiro-ministro em 1937. Nesse período, a Europa estava em crise diante da ascensão de Hitler. Em 1938, Chamberlain tentou liderar uma política de apaziguamento, marcou o encontro do Hitler e assinou no dia 30 de setembro o Acordo de Munique, junto da Alemanha, França e Itália, que permitiu que Hitler anexasse parte da Tchecoslováquia, sob promessa da Alemanha não fazer mais reivindicações territoriais. A Alemanha reivindicava esse território tcheco sob o argumento de que havia ali uma maioria de população de origem alemã e que era necessário unir todos os povos alemães no mesmo estado. Com a assinatura do acordo, Chamberlain voltou para casa, tirou fotos e disse que havia garantido a paz. Estava redondamente enganado mesmo. Desfelizmente, alguns meses depois, em março de 1939, Hitler quebrou o acordo, cagou e invadiu o resto da Tchecoslováquia. Veio setembro, Hitler invadiu a Polônia e aí começou a Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1940, Hitler invadiu a Noruega, terra do black metal. Pequenos dias, Chamberlain ficou tão desmoralizado que não restou outra opção senão a de renunciar ao seu cargo. Acabou sendo substituído por quem? Churchill, que havia avisado ao Chamberlain 1000 vezes que ia dar merda esse negócio de tentar negociar com Hitler. Já avisei que vai dar merda isso. Por essas e outras, Churchill acabou a guerra sendo visto como herói. Este caso é até hoje frequentemente lembrado como um exemplo de como negociar com um canalha não é algo que possa ser confiável. A tentativa de Trump de negociar com Putin tem sido frequentemente comparada ao erro do Chamberlain. Paralelos, temos alguns, mas também existem outros fatos que não são exatamente comparáveis, né, meu irmão? Tem que cuidar aqui para não fazer a falsa analogia, né? Primeiro, porque a guerra já está rolando de maneira forte. Segundo, Putin é forte, mas não tem recursos para confrontar toda a OTAN, né? Hitler, numa certa medida, estava com poder suficiente para desafiar e subjugar boa parte da Europa, né? Nenhuma das opções atuais são ideais, e qualquer resolução ou cessar-fogo já deixa para trás centenas de milhares de mortos. As tentativas de apaziguamento em Israel terminou tudo em desgraça, né, meu irmão? Aí fica a dúvida, vale a pena negociar com Putin? Certeza nem eu nem você temos. Vai saber, Chamberlain tentou com Hitler e hoje é visto como um fraco. Trump está tentando com Putin. A história nos deixa memórias, mas a história não é feita de fórmulas matemáticas que possam dizer o que acontecerá de fato. Ainda é possível que um cessar-fogo seja um caminho para uma paz de longo prazo, apesar de não fazer justiça a tudo que foi destruído, pilhado e todos os mortos. A alternativa é o mundo bipolar, né? Os Estados Unidos e Rússia e a Europa que se cuide. Então ficamos assim, boa sorte ao Zelensky, boa sorte ao trompete. Desejamos que encontrem uma solução para o caso e que não terminem afundados em bigodes sinistros, tal qual Chamberlain se afundou no passado. Ao Chamberlain, fica aqui o nosso troféu bigodagem. Rasta. E a confusão do Trump com o Zelensky? O que achou? Lamentável, né, velho? A galera tirou um no dado no Diplomacy Check, né? Rasta. Criei um argumento irrefutável contra a dupla predestinação. Você pode avaliar? Eu prefiro ouvir uma música da Colo de Deus.
Rasta, o que significa o Deus, Pátria, Família e Liberdade usado por Bolsonaro? Significa votem em mim, crentes e católicos.